BLC Podcast, Behaviorismo no Aprendizado de Línguas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e hoje nós vamos falar sobre o que seria o behaviorismo, ou também traduzido como comportamentalismo e sua influência no aprendizado de línguas, ok? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam este podcast, compartilhem com os amigos. Se estiverem acompanhando pelo YouTube, se inscrevam no canal, de modo que vocês possam acompanhar os conteúdos que nós sempre trazemos de forma constante, ok? Então, pessoal, primeiro precisamos entender o que seria o behaviorismo. É uma teoria na área da psicologia que teve como os pioneiros o Pavlov, o Watson e o Skinner. Talvez o Skinner seja o mais conhecido, o americano Skinner, que basicamente tem por teoria a seguinte ideia, o seguinte conceito, que o aprendizado acontece de forma condicionada desde que haja os estímulos adequados, ok? Obviamente que eu estou trazendo para a área de aprendizado, ok? Nós também podemos levar para outras áreas em relação ao comportamento humano. Obviamente que nós tentaremos fazer aqui de forma mais simplificada possível, para que vocês entendam, tenham uma noção geral, é a de que trazer para a área do aprendizado, a área dos estudos e, consequentemente, para a área do aprendizado de línguas, que é a minha área de atuação, né, do professor Arley Souza. Então, basicamente, vamos tentar aplicar para o aprendizado de línguas, ok? Então, o aluno realiza uma atividade, ele é estimulado a realizar uma determinada atividade e, com base naquela atividade, naqueles passos que ele deve seguir, ele terá uma recompensa que será basicamente o seu aprendizado. Então, por exemplo, nós utilizamos muito esta ideia, esse conceito no método audiolingual, aprendizado de línguas, que é basicamente o aluno, ele vai realizar uma atividade, por exemplo, escutar um áudio, determinado áudio, depois ele vai repetir este áudio por uma determinada quantidade de vezes, 5 vezes, por exemplo, fazendo a repetição para que com esse estímulo, com esse condicionamento, ele consiga reproduzir, quando estiver pronto, esse mesmo conteúdo. Então vamos supor, vamos aprender um novo vocabulário. Então, os móveis da casa. O aluno ele é estimulado a escutar o áudio 5 vezes, repeti-lo 5 vezes e depois escrevê-lo no caderno, escrever o vocabulário, as palavras no caderno, de modo a internalizar este novo vocabulário. Então, basicamente, ele vai recebendo esses estímulos, essas condições, e aí as atividades podem variar. Como nós sempre dissemos, o método é o audiolingual, então é mais comum que o aluno escute uma determinada atividade e produza algo com base nessa atividade que ele vai escutar. Escutar, repetir, escutar, anotar, preencher lacuna, colocar as palavras na ordem ou os parágrafos na ordem correta, assim por diante. Todos esses, pessoal, são os condicionamentos, são os estímulos. O que seriam as recompensas? Justamente os resultados dessas atividades, o aluno ter a capacidade de conseguir realizar essas atividades, conferir as respostas e ver que ele foi capaz de realizar essa atividade, mas quando ele for capaz no momento certo de produzir, de reproduzir esse conteúdo que ele recebeu como estímulo nas primeiras atividades. Então, muitos cursos de idiomas, por mais que venham com a roupagem de que o aprendizado que eles utilizam é mais dinâmico, eles utilizam mais a parte comunicativa, de conversação, nós precisamos entender que ainda há muitos resquícios do behaviorismo no aprendizado de línguas, principalmente nessas escolas mais modernas. Isso é bom ou isso é ruim? Depende muito do ponto de vista. Eu acredito da seguinte maneira, eu penso da seguinte maneira. Se nós só utilizarmos o behaviorismo, eu acredito que o aprendizado se torne muito robótico, muito mecanizado. E a gente sabe que a comunicação, por vários estudos, é um processo dinâmico, pragmático, que exige interatividade. Ela é real, ela é viva, a comunicação é viva. Então, se nós simplesmente escutarmos
áudios e repetirmos e realizarmos atividades de preencher lacuna, etc., nós até conseguiremos atingir um certo nível de compreensão, uma certa habilidade, porém, para atingir a fluência, para atingir o que nós chamamos de competência linguística, será necessário muito mais. Então, o que eu acredito é que o behaviorismo pode possuir elementos que nos ajudem a nos desenvolver em determinadas áreas, determinadas habilidades, parte de compreensão auditiva, parte de desenvolvimento de vocabulário, de estrutura da língua. Eu acredito que nós possamos desenvolver essas habilidades, porém, para que possamos nos comunicar melhor, acredito que seja necessário um mix entre aquilo que propõe o behaviorismo, aquilo que propõe o conectivismo, que é uma teoria nova, o construtivismo, embora eu não seja muito fã dessa linha, eu acredito mais, eu acho mais interessante o conectivismo, acho que ele traz mais desses elementos, não deixando de lado, como eu disse anteriormente, o behaviorismo e o cognitivismo, que é o meu favorito. Então eu, particularmente, com as minhas aulas, com os meus alunos, procuro mesclar o behaviorismo e alguns aspectos das atividades que nós realizamos com cognitivismo e suas várias teorias que funcionam muito bem, que trazem ótimos resultados para o aprendizado do aluno, principalmente na questão do uso da inteligência, da memória, desenvolver de uma forma mais ampla, de uma forma mais integral, e o conectivismo, ou seja, integrar as tecnologias, as TICs, para que haja um aprendizado mais efetivo. Saber utilizar as tecnologias de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sábia, de modo que a gente possa desenvolver o aprendizado dos alunos com base na teoria conectivista, que trarei em breve também, ok? Então assim, pessoal, a ideia deste podcast foi simplesmente trazer um pouco para vocês sobre o que seria o behaviorismo, com base nas teorias do Pavlov, do Skinner e do Watson, de modo que o aluno obtém o seu aprendizado, passa pelo processo de aprendizado quando é estimulado, e esse estímulo trará uma recompensa. Então, por exemplo, escutar um áudio, realizar uma atividade para obter as respostas corretas, seria no caso o estímulo e a recompensa. Para que haja a reprodução desse conteúdo, é necessário que o aluno esteja em um contexto de comunicação que seja real, que seja pragmático, que seja vivo, em que haja interatividade. Então, desse modo, só o behaviorismo não seria suficiente, porque ele acaba deixando de lado esses fatores. Trabalha algumas habilidades que são importantes e que eu acredito que ajudem bastante, porém, de forma isolada, acredito que não traga os resultados que nós desejamos para o aprendizado de línguas. Para que haja o resultado, eu proponho um mix entre o behaviorismo, o cognitivismo, que trataremos em breve também, e o conectivismo, outra teoria mais recente, contemporânea, que também trataremos nos próximos áudios, nos próximos podcasts, ok? Tem um vídeo que eu gravei sobre a teoria audiolingual, o método audiolingual na aprendizagem de línguas. Vou deixar o link aqui na descrição, de modo que vocês possam ver outros exemplos. E também tem um texto sobre o método audiolingual, para quem quer se aprofundar um pouco mais, vou deixar o link também, porque aqui o objetivo foi mais introduzir e conscientizá-los sobre algumas das principais teorias para o aprendizado de línguas, ok? Agradeço mais uma vez por escutarem este podcast. Estaremos em breve com o próximo. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no canal, para quem não faz parte ainda da PLC Languages. Muito obrigado, até o próximo podcast. Bye bye!